A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero João de Deus, da Congregação de Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez. Hoje vamos continuar nossa leitura no livro de 2 Crônicas, iniciando o capítulo de número 2, que diz assim: Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como procedestes para com Davi meu pai, e para lhe mandastes cedros, para edificar a casa que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã, da tarde, e nos sábados das festas de lua nova, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa? Visto que os céus, até os céus dos céus, o não podem conter. E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Salomão, aqui, apresenta o seu coração com o propósito de construir uma casa para o Deus Altíssimo. Na realidade, uma casa ao nome do Senhor, porque Salomão tinha convicção de que Deus não poderia morar em uma casa construída por mãos humanas. Sem esquecermos que já anteriormente seu pai havia intentado construir o que está descrito no primeiro livro de Reis, no primeiro livro de Crônicas também. Então o que acontece? Salomão agora diz assim: olha, preciso edificar uma casa ao nome do meu Deus, aonde nós possamos fazer-lhe o culto de adoração. É importante relembrarmos que ele também quer construir uma residência para si mesmo, a residência do rei. No entanto, ele não menciona isto a Hirão. Mas o seu coração está determinado, não é uma simples proposição, é uma determinação, e nós podemos crer que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque esta decisão coloca Deus acima de todas as coisas. Salomão conta os seus homens e faz a divisão: 70.000 para levar carga, 80.000 para cortar pedras no monte e 3.600 para inspecionares, ou seja, ele não se esquece dos detalhes de uma construção, a execução, os preparativos e aqueles que fazem o acompanhamento para saber se o projeto anda de forma correta. É um total de 153.600 homens, que eram estrangeiros, homens que foram prisioneiros de guerra, condenados ao trabalho forçado e que estavam ali agora ocupando aquele espaço porque Davi os havia trazido no seu tempo. E então ele decide usar esse povo e o distribui da melhor forma possível, demonstrando assim a sua capacidade organizacional e a sua capacidade de planejamento. E Salomão também manda a Hirão uma carta dizendo: olha, como foi com meu pai, sei comigo, o que demonstra que ele manteve também o contato com os pais e não esquece aquelas pessoas que antes lhe ajudaram o seu pai e se aproveita desse benefício que o seu pai deixou, dessa herança relacional com os arredores, para trazer para si aquilo que é necessário. E ele diz: olha, eu quero edificar uma casa ao nome do Senhor, para lhe consagrar e queimar incenso. Mas quem é que pode fazer isso para um Deus tão grande? Ele não esquece de agradecer e engrandecer ao Deus do Altíssimo, mesmo fazendo a sua proposição. Ele não se coloca como uma pessoa que fará algo grandioso porque ele tem condição, mas ele coloca diante de Deus como uma coisa menor. Ele disse: olha, esse aqui é o nome de Deus, para que nós possamos apresentar a ele os pães da proposição,
da manhã, da tarde, da noite, nos sábados, nas boas novas, nas festividades. Ele disse, olha, o nosso Deus precisa ser honrado, não pode ser esquecido. E as menções do holocausto, as menções dos incensos, tudo isso nos dá uma visão e nos leva a Cristo. Essas três menções particulares que falam de Cristo. O incenso aromático fala da presença gloriosa de Jesus. A colocação contínua dos pães da proposição fala do pão da vida que é Cristo Jesus para nós. Que ele, quando diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E também o pão, os holocaustos, fala do sacrifício de Cristo ali no Calvário, aonde foram pagos nossos pecados e aonde foi rasgada a nossa cédula de dívida para sempre. E esta casa tem a finalidade de servir como local de adoração. E ele continua e diz, olha, eu quero edificar e tem que ser uma casa grande, porque o nosso Deus é grande sobre todos os deuses. E nós precisamos entender que hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Nós temos as nossas congregações onde nós nos juntamos, mas nós somos a verdadeira casa de Deus, se é que somos casa de Deus. E assim nós temos que proceder. E ele diz então, olha, essa casa tem que ser grande, tem que ser grandiosa, porque nada pode conter o nosso Deus. E o nosso Deus, mesmo sendo grandioso, faz morada em nós. E nós podemos então olhar o seguinte, que é uma grande diferença que aparece agora na fala do rei, o que destoa totalmente de todo aquele povo pagão. E esse povo então agora conhecerá um Deus diferente, o qual o rei se coloca para adorar. Mas quem seria tão poderoso para lhe edificar uma casa? Pergunta Salomão. Evidentemente que ele tem a certeza, tem a convicção absoluta de que nenhum homem pode fazer nada na qual Deus habite. A morada de Deus, o próprio Deus já fez. E nos deu também a sua morada para morarmos. Quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai preparar-vos morada. E depois eu voltarei para buscá-los para que estejam ali comigo, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Então nós somos aqueles que serão levados para morar com Deus. Mas aqui, enquanto andamos cheios do Espírito, nós somos a morada do Deus eterno. O próprio céus não contém o nosso Deus. Ele é soberano, ele é de eternidade a eternidade. E aqui faz a referência no Davi, quando quis edificar a casa de Deus, e Deus diz a ele, olha, você não pode fazer, porque tu és um homem de mãos sujas de sangue, mas o teu filho fará. E aqui do verso 1 ao verso 6, nós vemos então Salomão tratando desse assunto. E trazendo Irão para o seu lado, porque Irão tinha recursos e condições que seriam grandiosos. E ele então o insere no processo dizendo, olha, como tu foi com meu pai, tu foi amigo dele, eu quero que você também esteja comigo nesse processo e me auxilie naquilo que você pode. É claro que ele vai pagar, veremos isso depois, mas ele o inclui nesse processo. Assim também nós não podemos levar as nossas vidas de forma isolada. Nós somos unidades um dos outros, nós precisamos um dos outros. E nós não podemos esquecer isso quando ele diz que Deus deu alguns para profetas, outros para pastores, outros para doutores, ou seja, nós precisamos nos ajudar. Não existe a igreja do eu sozinho, não existe o universo do eu sozinho, não existe a comunidade onde haja um só. Nós somos partes um dos outros. E o livro de Coríntios nos traz também a figura de que nós somos um corpo. E este corpo agora bem ajustado é que fará com que as coisas funcionem. Significa um corpo bem ajustado é um corpo que está são, que está sadio. Então nós precisamos cuidar de todos esses detalhes. E quando fala dessa divisão que Davi fez das ocupações, trazendo para as nossas vidas, cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem um trabalho a fazer. Cada um de nós precisa apresentar-se a Deus, fazendo aquilo que foi ordenado que fizéssemos e apresentar a Ele da melhor forma possível. Não podemos nos apresentar a Ele de mão vazia. E a construção desse templo, ela precisa ser colocada nas nossas vidas, porque nós estamos também construindo o nosso templo.
e o nosso templo agora, do qual serão construídos pela nossa caminhada, por aquilo que nós temos feito, por aquilo que fazemos e que nós apresentaremos a Deus. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos vós e que o grande amor do Senhor encha em vossos corações. Até o próximo encontro, até a nossa próxima reunião no capítulo de número 2, do verso 7 a seguir. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.